Em nome das mulheres do Fórum Maranhense de Mulheres, que estão aqui, em nome da professora Mary Ferreira, professora da UFMA, que petista, companheira de partido, que muito representa as mulheres maranhenses, foi candidata, co-candidata a deputada estadual pelo coletivo Lula, foi candidata a vereadora também nesse último pleito. Em nome da professora Mary Ferreira, quero saudar todos e todas, saudar o Sim de Educação, na pessoa da sua presidente, a professora Sheila Bordalo, que está ali na tribuna, na galeria dessa casa. Presidente, é óbvio que o assunto que nos traz hoje aqui à tribuna dessa casa é sobre o suposto caso de violência sexual e assédio que envolve um dos nossos pares, que é o colega vereador Domingos Paz. Antes, é importante a gente ressaltar quem somos nós, né, por que a gente se posiciona dessa forma. Eu, co-vereador Jonathan Soares, e a nossa co-vereadora Raimunda Oliveira, que está aqui no plenário, somos ex-conselheiros tutelares. Eu na cidade operária, Raimunda de 2 mandatos da zona rural de São Luís. Coincidentemente, a área da cidade operária, até hoje, ela é a campeã do número de violência sexual de criança e adolescente na nossa cidade de São Luís. Dado que, inclusive, não me orgulha, muito pelo contrário. A Flávia, que está aqui também no plenário, é a presidente da Frente Parlamentar do Direito das Mulheres, que foi uma proposição do coletivo Nós e é uma das nossas co-vereadoras. Que aí também não estão aqui presentes, mas também faço questão de destacar a nossa co-vereadora Eunice Tchê, que tem toda a sua caminhada no movimento de mulheres, no movimento de mulheres negras, e que também compõe o Fórum Maranhense de Mulheres, assim como também o nosso co-vereador Eni Ribeiro, que participou da elaboração e avaliação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente do nosso país. É óbvio, e isso é inegável, presidente, que a bandeira pela defesa de dignidade, qualidade de vida, integridade física das crianças, adolescentes e das mulheres é uma bandeira prioritária do mandato do coletivo Nós. E acredito que também deve ser uma prioridade desta casa. Essa casa como sendo casa do povo, uma casa que está aqui para proteger a dignidade da população de São Luís, vereadora Silvana Noelle. A defesa dos direitos de criança e adolescente e das mulheres tem de ser uma pauta prioritária desta casa. Não só uma pauta de um ou de outro mandato, mas tem que ser uma prioridade desta casa. Nesse sentido, de fato, quando começou a ser noticiado pela imprensa e pelas redes sociais, esse, como já disse anteriormente, suposto caso de violência que envolve um dos nossos colegas vereadores, um dos nossos pares, de fato ainda nenhum de nós havíamos nos pronunciado. Imediatamente nós nos reunimos, os 6 co-vereadores, co-vereadoras, justamente com a nossa assessoria jurídica, de comunicação, e nós nos posicionamos. Nós não nos posicionamos apenas, vereadora Concita, porque estávamos sendo cobrados, que era óbvio. A imprensa, os nossos eleitores, os movimentos sociais estavam perguntando a nós, a todos nós, co-vereadores e co-vereadoras, qual era o posicionamento do coletivo Nós. Mas nós nos posicionamos porque nós entendemos que nós temos uma obrigação ética e moral, como parlamentares e representantes do povo, de dar resposta à sociedade sobre quaisquer situação que envolve a nossa população, e sobretudo uma situação dessa, que é uma pauta grave. A pauta é grave não só porque ela envolve um colega parlamentar, a pauta é grave não só pela forma como tem sido vinculada, mas a pauta é grave pela problemática que traz. São denúncias de estupro, são denúncias de assédio, são denúncias que envolvem criança e adolescente. É óbvio, e essa casa é legalista, essa casa por natureza é burocrata, é óbvio que nós devemos seguir os ritos legais.
Nós não podemos, como disse já o colega vereador Nato Júnior, que é o presidente da Comissão de Ética, é óbvio que nós não podemos, pelo afã ou pela vontade que existe em todos nós, pela vontade de já querer resolver a situação, ou encontrar uma solução, ou buscar os culpados nessa história, a gente tem esse desejo de querer solucionar de imediato, sobretudo quando se trata de situação que envolve criança e adolescente, mas nós não podemos cometer o equívoco de não usar os mecanismos legais e seguir todos os preceitos e ritos que preconiza esta casa, a lei e o jurídico, o meio judiciário. Então, a justiça precisa fazer o seu papel. A DPCA, a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, precisa fazer o seu papel. A Promotoria da Infância, da Mulher, a própria Defensoria Pública e nós, na condição de parlamentares e de membros da Comissão de Ética, nós éramos suplentes, mas como um dos colegas vereadores declinou, o coletivo Nós também compõe essa comissão, nós também poderíamos declinar, mas nós temos, presidente Gutenberg, uma convicção conosco. Nós fomos eleitos vereadores e vereadoras dessa cidade, não para a gente se furtar, quando para nós a gente acha que o negócio pegou. Muito pelo contrário, nós somos eleitos vereadores e vereadoras de São Luís para não fugir do debate, para não fugir quando a nós requer uma tomada de decisão e uma postura firme, coerente sobre quaisquer assuntos. É óbvio, e isso aqui eu digo, e acredito que inclusive a galeria que está aqui presente, o movimento de mulheres, as pessoas que estão aqui, vão entender. Nós não podemos nos posicionar no afã contra o colega vereador, sem que a gente tenha alguma materialidade ou alguma prova. Assim como também nós não podemos nos posicionar contra nenhuma das mulheres e adolescentes e das famílias que se posicionaram, que se manifestaram, que deram entrevista, que já prestaram queixa na DPCA e na delegacia, pelo respeito a essas mulheres e às vítimas. A gente tem que respeitar o princípio, a presunção da inocência do colega vereador Domingos Paz, mas também temos que respeitar o princípio do depoimento das vítimas, que só pelo fato de ter o depoimento, a gente entende que tem sim que ter uma investigação séria, responsável sobre esse caso. Na condição de parlamentares, na condição de membro da Comissão de Ética, nós vamos sim acompanhar esse caso, não vamos fazer sensacionalismo, não vamos crucificar ninguém, até porque eu fui conselheiro tutelar, Raimunda também foi, já disse isso. Presidente, até dá um nó na garganta e vontade de chorar. Se tem uma coisa que a nós, defensores e defensoras dos direitos de criança e adolescente, aqui a gente tem a colega Gleice Salazar, que é ex-conselheira tutelar, conselheira suplente da área daqui bacana. Se tem uma coisa que mexe conosco, é você tratar da pauta de violência sexual contra criança e adolescente. No último mês, no dezembro de 2014, quando eu era conselheiro tutelar, antes de renunciar ao cargo para assumir uma assessoria na Secretaria de Juventude a convite do governador Flávio Dino, quando foi eleito governador pela primeira vez, eu atendi uma semana inteira casos de estupro de vulnerável. Um dos casos, um bebê recém-nascido, menos de 2 meses de idade. A criança veio a óbito no Socorrão 2, porque foi estuprada pelo próprio avô. Um outro caso, uma criança com deficiência. Ela tremia do meu lado no carro, e eu não sabia porque que aquela criança, ela estava tremendo no carro na minha presença. E uma outra conselheira tutelar, a conselheira tutelar Rosângela, que é agente de saúde, ela falou assim: Jonathan, aquela criança estava tremendo porque ela treme na presença de todo homem. E tu ali naquele momento representava um homem e um abusador. Então, ali eu entendi, eu já sabia, mas entendi a dimensão desse caso. E a partir daquele momento, eu nunca me coloquei
diante de uma denúncia, de um depoimento de uma adolescente, de uma menina, quando era um caso de violência sexual. Eu sempre me retirava, em respeito a ela, em respeito à vítima, e as conselheiras tutelares atendiam. Por isso que é muito delicado a gente ter um colegiado de conselheiros tutelares composto só por homens, porque naturalmente a gente é visto dessa forma. Não que eu seja um abusador, graças a Deus não sou, peço a Deus inclusive que não seja, mas nós homens precisamos entender uma coisa. Vereador Andrei Monteiro, Nato Júnior, Marcos Castro, Dr. Gutenberg e vereador Aldir Júnior. Todos nós homens temos que ser imbuídos nessa bandeira da defesa e da dignidade da violência contra as mulheres. Essa não é uma luta das mulheres. Essa tem de ser uma luta da sociedade e tem de ser uma luta nossa dos homens. Porque a cultura do estupro, ela existe porque existem homens machistas, misóginos, conservadores, que continuam perpetuando a cultura do machismo, a cultura do estupro. Por que a gente naturalizou quando o presidente da República disse em entrevista, quando pintou o clima com uma adolescente? Isso ninguém na sociedade brasileira poderia nem sequer imaginar em defender uma fala dessa. Nós não podemos ser a favor da cultura do estupro, do machismo, do conservadorismo. Nós precisamos nos posicionar contra. E nós, homens parlamentares, temos que atuar, vereador Umbelino e Marcial Lima, contra isso, cotidianamente. Nós é que precisamos mudar essa realidade. As mulheres, elas lutam para sobreviver, lutam contra essa violência, elas lutam por mais direitos, por dignidade, mas somos nós, homens, que precisamos mudar essa realidade. Não cabe a nenhum de nós levantar qualquer fala que possa ir de encontro, ser favorável à cultura do machismo, da misoginia, do preconceito. Nós temos que ser contra. E eu não estou dizendo isso porque estou dizendo que o vereador irmão Domingos, como já disse aqui várias vezes, como se eu estivesse o condenando. Não cabe a mim, muito pelo contrário, nem ao coletivo Nós. Disse e reafirmo novamente, são denúncias, é uma suposta denúncia, supostos casos. A investigação precisa ser feita, tem de ter transparência, essa casa precisa ser transparente, tem que dialogar com a população, tem que informar, porque a população quer saber, e nós precisamos levar essa situação com seriedade. Para finalizar, presidente, eu acabei me alongando, havia sido feito um pedido para que nós não nos estendêssemos, eu não vou ler a nota de repúdio do fórum, até pela questão do tempo, mas mais uma vez nos colocar à disposição para que esse caso seja investigado. E aí eu encerro dessa forma. Nenhum de nós aqui fomos eleitos, colegas vereadores, eleitos ou eleitas, para a gente caçar o mandato do outro colega. Nós não fomos eleitos para isso, porque nós sabemos quanto custa o mandato estar aqui, como é difícil chegar aqui. Entretanto, nenhum de nós está aqui para que a gente se omita diante dessas situações. A omissão, ela é um crime tal qual. Como diz lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer operador do sistema de garantias de criança e adolescente que se omite, só o fato de denunciar, ele já é passivo à multa e à pena. Então, tendo esse entendimento, nós não vamos nos omitir, vamos acompanhar o processo. Não espero que o colega vereador tenha cometido tais fatos de estar aqui ao nosso lado com denúncias de tamanha monstruosidade, mas se forem essas denúncias verdadeiras, o coletivo Nós vai atuar para que seja feito o que diz o nosso regimento, a lei orgânica do município e o que está previsto na lei. Nós precisamos estar do lado da nossa população que mais precisa, que luta por direitos, e esse é o nosso posicionamento. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado a você, vereador Jonathan. Convido também a vereadora